Mais um tutorial aqui no canal, dessa vez de como fazer um degradê navalhado. Vou fazer o passo a passo bem detalhado aqui para você. Então bora começar primeiro com a máquina de acabamento ao contrário, fazendo uma linha ali reta até o final da orelha. Passando do final da orelha a gente desce um pouco a máquina e a marcação começa da recessão baixa. A outra marcação que está um pouco mais acima, pessoal, foi de um risco que eu fiz no corte anterior desse cliente. A gente vai marcando com a máquina de acabamento, ó, passou do final da orelha, a gente desce um pouco a máquina. Assista esse tutorial até o final para não perder nada. E depois que a gente fizer essa marcação com a máquina de acabamento, a gente vai com o pente 2 baixo, fazendo o movimento reto. Não é o movimento em C, é o movimento reto. E da mesma forma que a gente fez com a máquina de acabamento, quando passar do final da orelha a gente desce um pouco a máquina. A gente vai trabalhar esse degradê de cima para baixo. Vamos criar mais uma marcação depois, mas o degradê vai ser trabalhado de cima para baixo. O bom de se trabalhar com marcações é que você tem a referência ali de até onde que deve subir cada pente. Depois do pente 2 baixo a gente vai trabalhar com mais uma marcação, dessa vez do pente 1 baixo, fazendo a marcação mais ou menos ali na altura da recessão média e fazendo o movimento em C. Por quê? Porque quando a gente faz a marcação fazendo o movimento em C, para a gente remover essa marcação depois vai ficar mais fácil. E também vamos usar a mesma referência que a gente utilizou na máquina de acabamento e do pente 2. Passou do final da orelha, a gente desce um pouco a máquina. Com todos os pentes a gente vai fazer dessa forma. Depois dessa marcação do pente 1 baixo, agora a gente vai focar em remover essa marcação do pente 1 baixo. Primeiro fazendo o movimento em C com o pente 1,5 alto, subindo ele até próximo do topo. Ó. Quando chega próximo a gente faz o movimento em C. Deixe sempre a mão bem leve quando passar a máquina, pessoal. A gente não vai trabalhar mais com marcações, só foi a da máquina de acabamento e a do pente 1 baixo. Agora a gente vai remover as marcações e começando, como vocês estão vendo, pela marcação do pente 1 baixo. Primeiro com o pente 1,5 alto, depois que passar o pente 1,5 alto, a gente vai com o pente 1,5 intermediário. Também fazendo a mesma coisa, a gente sobe o pente 1,5 intermediário até próximo do pente 1,5 alto. Chegando próximo a gente faz o movimento em C. É sempre bom a gente prestar bem atenção até onde que tem que subir cada pente para evitar de criar alguma marcação. E já vou pedindo desculpa, pessoal, se o vídeo ficou em algumas partes um pouco mais escuro. Isso é a gravação do celular, que às vezes fica dessa forma. Reparem que a marcação já está bem suave. Agora a gente vai trabalhar com o pente 1 alto, também fazendo o movimento em C, subindo o pente 1 alto até próximo do pente 1,5 intermediário. Quando chegar próximo a gente faz o movimento em C. E lembre-se sempre, passou do final da orelha a gente desce um pouco a máquina. Reparem que já está bem suave a marcação que a gente fez com o pente 1 baixo. Essa técnica, pessoal, é muito boa para a gente fazer degradê. Como eu falei, a marcação que a gente fez com o pente 1 baixo já deu uma suavizada, ó, tá bem pouco mesmo. E agora a gente vai finalizar, tirar de vez essa marcação com o pente 1 intermediário, utilizando somente, ó, um lado da máquina ali, subindo até próximo do pente 1 alto. Quando chegar próximo a gente faz um movimento em C. Reparem que a marcação do pente 1 baixo, onde a gente já passou o pente 1 intermediário, já sumiu, ó. Não tem segredo, pessoal. E como eu já falei em outro vídeo, escolha somente uma técnica, no máximo 2, e pratique bastante ela, porque é com a prática que você vai dominando a técnica. Depois que a gente passar o pente 1 intermediário, a gente vai com o pente meio alto, também utilizando somente um lado da máquina, subindo o pente meio alto até próximo do pente 1 intermediário. Quando chegar próximo, a gente faz o movimento em C. Com o pente 1,5 e com o pente meio, pessoal, eu não utilizo na baixa, somente na alta e intermediária. Como eu já falei, esse vídeo
fiz bem detalhado para vocês entenderem bem o passo a passo dessa técnica. Se você está gostando desse conteúdo, deixa o like aí para nos ajudar, compartilha esse vídeo com os amigos para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, e se for novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora a gente vai com o pente meio intermediário, também utilizando somente um lado da máquina e esticando bem a pele do cliente, que assim a gente fica com um pouco mais de espaço para trabalhar. Como vocês estão vendo, toda vez que passa do final da orelha, eu desço um pouco a máquina. Eu geralmente, pessoal, faço primeiro um lado do corte para depois fazer o outro lado, porque dessa forma eu acredito que seja mais rápido a gente focar primeiro em fazer um lado e depois fazer o outro. E se você ainda não me segue lá no Instagram, tá aparecendo aí abaixo para você. Vai lá dar uma conferida que eu também posto muito conteúdo lá. Agora a gente vai trabalhar com a zero alta, intermediária e baixa. Eu utilizo essa escovinha aqui, ó. Gosto muito dessa escovinha. E agora a gente vai começar com a zero alta, também utilizando um lado da máquina, esticando bem a pele do cliente e subindo a zero alta até próximo do pente meio intermediário. Quando chegar próximo, a gente faz um movimento em C, sempre prestando atenção até onde a gente deve subir cada pente para evitar de criar alguma marcação. Como vocês estão vendo, ficou um bom espaço ali para a gente trabalhar com a zero alta, intermediária e baixa. E a gente também vai trabalhar para finalizar com a máquina de acabamento. E com a zero a gente também vai fazer da mesma forma que a gente fez com os pentes. Quando passar do final da orelha, a gente desce um pouco a máquina. Deixe aí nos comentários qual vídeo que você quer ver aqui no canal, qual corte que você quer ver aqui no canal e o que você está achando desse conteúdo, e compartilha também esse vídeo com os amigos para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Depois que a gente passar a zero alta, a gente vai agora com a zero intermediária, subindo até próximo da zero alta, esticando bem a pele do cliente para a gente ficar com um pouco mais de espaço para trabalhar, e também só utilizando um lado da máquina. Quanto mais baixo, mais cuidado a gente tem que ter ali para evitar de criar alguma marcação. Reparem que eu estou trabalhando nesse degradê de cima para baixo e não está ficando marcações. E a questão, pessoal, de fazer degradê de cima para baixo ou de baixo para cima, qual que é melhor, qual que fica melhor, as duas formas você consegue o mesmo resultado. Vai aí por gosto, você escolher uma técnica que você acha melhor, de cima para baixo ou de baixo para cima. Aqui no canal também tem degradê com técnicas de baixo para cima, depois você dá uma conferida. Agora a gente vai trabalhar com a zero baixa, subindo ela até próximo da zero intermediária, com muito cuidado para não subir muito e terminar criando alguma marcação. Quando chegar próximo, a gente também faz o movimento em C, e lembrando sempre de esticar bem a pele do cliente para a gente ficar com um pouco mais de espaço ali para trabalhar. Com a zero baixa, a gente vê ali que não saiu toda a marcação da máquina de acabamento. Como a gente passou a máquina de acabamento ao contrário, ela tira um pouco mais do que quando a gente passa ela normal. Então, para finalizar aquela marcação ali da máquina de acabamento, a gente vai trabalhar com a própria máquina de acabamento para finalizar aquela marcação. Então, depois da zero baixa, a gente vai com a máquina de acabamento, ó, somente naquela linha e fazendo um movimento em C, sempre com cuidado para não subir muito e terminar criando alguma marcação, esticando bem também a pele do cliente, passando a máquina de acabamento ali, ó, mais em cima daquela marcação que a gente fez com ela ao contrário. Se você está gostando desse conteúdo e ainda não deixou o like, deixa o like aí para nos ajudar, e compartilha esse vídeo com os amigos para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, e também interage aí nos comentários, que isso vai nos ajudar bastante. E outra dica muito importante, pessoal, quando você for passar a máquina de acabamento, não passe ela completo, passe também somente com as pontas e fazendo o movimento em C, passando ela somente em cima da marcação. Depois de passar a máquina de acabamento normal, eu passei ela ao contrário ali, somente para tirar algumas leves marcações que ficaram. Então, depois de passar ela normal, eu passei ela também
ao contrário. E depois passei ela também ao contrário ali na parte de baixo, somente para preparar aquele cabelo ali de baixo para passar a navalha. Fazendo dessa forma, não vai ficar marcações quando a gente for passar a navalha. E lembrando também, pessoal, que a sua máquina de acabamento, sua máquina de corte, sempre tem que estar bem regulada para conseguir tirar as marcações com facilidade. Às vezes você pode não estar conseguindo tirar a marcação, por exemplo, da zero ou da máquina de acabamento, mas o problema às vezes é a regulagem da máquina. Depois passei o creme para começar a passar a navalha. Como vocês estão vendo, eu estou passando a navalha e não está ficando marcações, porque eu passei a máquina de acabamento ao contrário. A máquina está bem regulada e facilita muito quando a gente vai passar a navalha, porque não fica marcações. E é sempre bom a gente passar com cuidado e sempre utilizar algum papel toalha ou algum guardanapo para tirar o excesso de cabelo que fica na navalha. E depois disso tá aí o resultado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E no final eu ainda fiz um desenho ali a pedido do cliente, e esse foi o resultado final. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!